Minhas irmãs, meus irmãos, muita paz. Que Jesus, nosso grande mestre, nosso irmão maior, nos abençoe, nos fortaleça. Fortaleça todos aqueles que aqui estão congregados conosco para mais um estudo. Agradeço a atenção e a oportunidade de trabalho, pedindo que o Senhor nos envolva para o nosso estudo. Então nós vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo da noite. Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo e irmão, aqui nos encontramos, Senhor, envolvidos na Sua misericórdia. Pedimos a Tua bênção, o amparo, que nos envolva, Senhor, no Seu halo de luz, que nos dê a Sua misericórdia, que envolva, Senhor, a todos os lares aqui reunidos para a busca do aprendizado, para buscar entender o Seu Evangelho, os pensamentos sublimes que o Senhor nos deixou. Que possamos ser receptivo ao amparo da espiritualidade, permitindo que nos envolva, para que possamos, Senhor, colher das lições oferecidas pelo Seu amor o melhor que pudermos. Muito obrigado, Senhor, que possamos iniciar este trabalho em Teu nome, em nome dos amigos espirituais, em nome de Deus, em nome dos protetores do Centro Espírita Amor e Caridade. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade bendita e a confiança para o trabalho. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Muita paz, meus irmãos. Foi-nos proposto estudar do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 123, Esperar em Cristo. E essa é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? Ele escreve dessa maneira porque Corinto era uma cidade grega. Ela ficava a 48 quilômetros a oeste de Atenas. Então, perto do berço da filosofia, né? da intelectualidade. E Paulo, então, depois de montar, né? de fundar a igreja em Corinto, ele mantém estudos, cartas, né? para o crescimento daqueles irmãos. E essa mensagem é uma carta de Paulo, né? Essa carta de Paulo aos Coríntios, explicando para eles sobre Jesus. Eles tinham essa dificuldade de entender a ressurreição no sentido de o ressurgimento do espírito no mundo espiritual. Eles não entendiam, não sabiam como funcionava, se era possível, se era real, né? Tanto que a primeira vez que Paulo vai falar na Grécia, ele é expulso, é ridicularizado, mas com perseverança e com razão, racionalidade, ele leva aqueles irmãos a informação do Evangelho até que eles comecem a aceitar. Então esta página, né, fala da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, melhor dizendo. Ele foi ler aqui na epístola mesmo, alguns parágrafos anteriores. Então ali Paulo está discorrendo da morte e da ressurreição de Jesus, né? Falando-se para eles que Jesus ressuscitou. Então entendamos aqui ressurreição como o ressurgimento nosso após o desenlace, o corpo material vai se desfazer, mas o espírito permanece. O espírito prossegue e é esse que ressurge. Ressurreição é ressurgimento. E nós então aparecemos aí na vida espiritual, movimentando, agindo, trabalhando. E aí, com a dúvida que os gregos, né, que os coríntios tinham, Paulo está então esclarecendo a eles, mas se você não crê em que Jesus, não crê na ressurreição, né, ou seja,
nessa vida após a morte, no prosseguimento do Espírito, que é imortal, Jesus também, então, não ressuscitou. E Jesus ressuscitou. Jesus aparece para Magdala, Maria de Magdala e mais duas outras Marias, que eu não lembro quais são, mas aparece para elas, né? Em primeiro lugar, ressurgido, ressuscitado, ou seja, em perispírito, né? Em espírito, materializado ou em aparição, mas é Jesus que ressurge do mundo espiritual para alentar, para consolar aqueles corações. E Paulo então vai dando essas informações aos coríntios, aos irmãos de Corintos, para que eles consigam entender o que significa. Porém, Emmanuel vem trazer para nós nesta passagem, nesse estudo, né, nessa página sobre esperar em Cristo. E ele vem então discorrendo sobre como nós vamos esperar em Cristo, como nós vamos nos portar, né, diante do Senhor. Então, ele começa a nos dizer da seguinte maneira, Emmanuel: o exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. Então, muito claras, né? Muito positivas. É natural confiar em Cristo e aguardar nele. Então é natural que nós esperemos em Jesus, que nos alente, que nos socorra, que nos envolva, que nos proteja mesmo, que nos dê força, que nos dê coragem. Mas Emmanuel continua a dizer: mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos. Emmanuel então toca aqui num ponto muito importante, que é que nós, humanos, não só aqui, todos nós humanos, religiosos, nós estamos esperando em Jesus numa situação egoística em que a gente deseja que Jesus esteja sempre ao nosso lado, nos defendendo, formando uma redoma protetora em torno de nós para que a gente não sofra, né? Querendo a cura, querendo as facilidades da vida material. É tudo isso que significa caprichos nossos imediato da vida material. A gente fica querendo que Jesus venha nos suprir de facilidades no mundo material, facilidades do mundo material, né? E ele diz então que a gente espera dessa maneira, é esperar egoisticamente, esperar que Jesus faça por mim, né? Nos dando aquilo que a gente deseja por capricho, né? E a gente fica esperando em Jesus somente nisso. E Jesus é mais do que isso. É natural que a gente espere nele, sim, uma ajuda, um socorro. Mas aquilo que é da nossa própria responsabilidade de realizar e de fazer, somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que fazer. É claro que Jesus vai auxiliar, vai enviar seus mensageiros para auxiliar aqueles que estão em dificuldade momentânea de conseguir as coisas de subsistência material, das necessidades primeiras, né? Vai realmente ajudar que a pessoa consiga arrumar o trabalho, arrumar a condição de se alimentar. Jesus não vai faltar para ninguém, se nós tivermos, né, essa fé. Mas Jesus não é só isso. E aí Emmanuel vai continuando a falar conosco sobre o que é de Jesus, né? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? Então, Jesus não é só esse socorro material.
Jesus é mais do que isso, ele é para o espírito imortal. E nós temos que enxergar, sair desse círculo de pensamentos de que estamos na vida material e é só isso aqui. A gente fica preso, temeroso de nos faltar as coisas, temerosos de sofrer. Mas se estiver no nosso caminho, se nós mesmos, muitas das vezes, não escolhemos, né, um testemunho através do sofrimento, por prova, né, para mostrar que a gente mudou, então não adianta a gente chegar aqui e querer que seja retirado esse momento nosso, e aí o nosso testemunho vai por água abaixo. E aí nós teremos que retornar aqui depois de um período no mundo espiritual que a gente não sabe o quanto tempo nós ficaremos lá, quando que nós vamos poder retornar para repetir, né, o feito, o que nós temos que fazer. Então é preciso a gente olhar mais adiante, dilatar o nosso olhar além da matéria. Somos espíritos imortais. Então, temos que esperar em Jesus, em espírito, principalmente. Ou seja, quando nós estamos em dificuldade na vida material, se nós temos fé, se nós temos a noção de que Jesus está sempre conosco, providenciando, está adiante, se nós estamos passando por algum período de dificuldade, é porque aquilo está no nosso caminho, na nossa existência. Desde que nós não procuremos com as próprias mãos. Por exemplo, eu sou rebelde e não paro em lugar nenhum para trabalhar. Vou ter dificuldades. Mas eu rumo emprego, perco porque eu sou rebelde. Isso estava planejado? Eu ser rebelde? Não. E muitas das vezes sai de um lugar, entra no outro, não fica em lugar nenhum. E a gente acha que Deus é ruim conosco, que Jesus não está olhando por nós. Então, desde que nós não busquemos o sofrimento, né, nesses momentos de vida com as próprias mãos, aquilo que nos vem naturalmente pelas leis naturais, a gente precisa ter confiança, coragem e lutar por vencer, por cruzar este caminho com coragem e com fé. Porque faltar para aqueles que estão unidos a Jesus, de mente, de coração, de espírito, não vai faltar o necessário de forma nenhuma. O problema, capricho, como Emmanuel nos fala. Nós queremos satisfação de caprichos, né? De sobras, de supérfluos, de coisas inúteis, porque o necessário para a existência não vai nos faltar. Então a gente tem que esperar, mesmo estando na vida material, além, esperar em Jesus, em espírito, ou seja, com fé, com confiança de que vai ser, tudo vai passar, tudo passa. Né? E a gente esperar Jesus, também esperar em Cristo na vida espiritual, no mundo espiritual. Olha só, seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária, quer dizer, a vida material? Ele nos pergunta, Emmanuel. É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Olha, então aqui já Emmanuel também já vai nos dizendo da reencarnação, das nossas reencarnações, da nossa necessidade de estarmos voltando para dar continuidade ao nosso processo evolutivo, nosso crescimento, reeducando os nossos sentimentos, o nosso coração, a nossa mente, né? O nosso raciocínio, iluminando-nos através desse processo reencarnatório, buscando aprender constantemente.
buscando melhorar a nossa própria existência, a nossa própria vida material e melhorar a nossa vida espiritual, os nossos conceitos, no nosso conhecimento. Então, Jesus é para a vida espiritual também, né? Então, o conceito de vida tem que ser dilatado, né? A vida não é essa que nós estamos, a gente chama isso de vida. Vida é a vida espiritual, nós estamos num momento de encarnação, mas vida, nós estamos numa vida única como espíritos. A partir da criação nossa, como espíritos, nós vamos prosseguir pela imortalidade, né? Pelo universo afora, como criaturas divinas e instrumentos da vontade de Deus. Os espíritos já nos dizem isso, né? O que são os espíritos? Qual é o trabalho deles quando ele fala lá da ocupação dos espíritos, no livro dos espíritos, né? A questão que ele pergunta, que eu não lembro exatamente qual, mas está lá no capítulo da ocupação, missão e ocupação dos espíritos, que os espíritos são instrumentos de Deus para fazer a sua vontade, para fazer cumprir a sua vontade no universo. Então nós fazemos parte desse contexto. Não são só os espíritos sublimes, puros, todos nós fazemos parte desse concerto e fazer a vontade de Deus. Emmanuel, então, continuando a nos esclarecer sobre como esperar em Cristo, ele diz assim: existir não é viajar da zona da infância, quer dizer, do berço, com escalas pela juventude, madureza e velhice, até o ponto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Olha que fantástico. Nós somos instrumentos da divindade para cumprir a vontade de Deus no universo. Então somos espíritos na condição de alma, encarnados aqui, para a gente crescer e poder cada vez mais fazer a vontade de Deus. Então existir aqui, que Emmanuel está nos esclarecendo, é existir em espírito, né? Então, essa existência não é a gente nascer, sair do berço, ir para a infância, juventude, madureza, formar, comer, beber e até a velhice e desencarnar, ou muitas das vezes desencarnar antes da velhice. A nossa existência não é essa. A nossa existência é uma existência imortalista. Imortal. Então nós existiremos sempre. Isso é a existência. Estamos num período de reencarnação para esse processo de crescimento. E aí ele fala das duas asas. Participar da criação. Então nós temos que participar da criação de tudo, de todo o universo, de todas as coisas, né? De maneira pelas duas asas, o sentimento e o raciocínio, né? Moral e intelectual. É isso que Emmanuel está falando. A gente tem que participar. Então a gente precisa melhorar o moral, precisamos melhorar o intelectual. A gente pensa que a gente já sabe tudo, sabe muito. Não sabemos quase nada ainda. Frente à grandeza do universo, nós não somos nada no sentido de conhecimento. Há muita coisa aqui na Terra para a gente conhecer. Quantas matérias a gente não conhece, né? Ainda, mesmo como espírito, porque ainda não tivemos tempos de passar por esses aprendizados, né? E aí, nós temos que ser alguém e alguma coisa. Nós temos que ser alguém nesse universo para fazer alguma coisa, para ser instrumento, ser esse instrumento que os espíritos falam que nós somos. Os espíritos são para cumprir a vontade de Deus, fazer cumprir a vontade de Deus no universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo
que não pode desaparecer. Então nós interpretamos o decesso físico como a morte, ou seja, aniquilamento, fim. De forma nenhuma. Esse corpo que nos foi emprestado pela divindade, por Jesus, pelas leis naturais, esse tem período de existência, ele findará. Mas nós, seres imortais, prosseguiremos sempre. Sempre. Então, na condição de encarnados, né, raros assuntos confundem tanto. Quer dizer, a gente tem medo da morte. Tem pessoas, mesmo no nosso seio espírita, que não consegue falar da morte, não consegue entender esse processo, tem pavor. Tem pavor, gente. É só a gente analisar. Nascemos com 0 ano, eu já vou fazer 64. Para onde que eu estou indo? Para onde que nós vamos todos? Para o mundo espiritual. O corpo já vai ficando doente, o corpo já vai ficando deteriorado e vai findar, porque ele tem um período de vida. Tudo que é material perece. Agora, a imortalidade é por espírito. E o espírito teremos consciência, continuaremos com a nossa consciência, continuaremos a nossa existência, a sentir, a pensar. Isso é que é bonito, que a doutrina nos traz, o que Emmanuel está nos dizendo. Nós vamos prosseguir vida fora. Então, o espírito não pode desaparecer, ele não vai desaparecer. Nunca. Vamos prosseguir até atingir o lugar puro. É imprescindível, portanto, quer dizer, indispensável, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. Olha aí. Então não é esperar em Jesus na vida material, que ele vai nos proteger, que ele vai nos dar bênção, que ele vai... Então aí a gente vê quantos irmãos nossos ainda ficam nessa condição, inclusive no próprio Espiritismo, querendo a proteção à redoma, que Jesus crie um elo magnético e muitas das vezes para quê? Para continuar errando, fazendo aquilo que a gente gosta, caprichos imediatos. A vida é para a gente entender esse processo, para a gente lutar por transformação, para a gente olhar para dentro de nós e ver como nós estamos agindo, o que nós estamos fazendo. Estamos caminhando realmente em direção a Jesus? Para poder esperar nele em espírito e verdade? É preciso a gente olhar para dentro de si. Autoanálise constante, todo dia. O que eu fiz hoje, deixei de fazer, né? Como eu agi com todos. É uma análise que a gente precisa fazer para a gente ir melhorando, porque senão a gente vai. Come, dorme, levanta, trabalha, come, dorme, levanta, trabalha, e assim vai. Do berço ao túmulo. Sem a gente conseguir fazer uma linha de mudança. Quantos que ficam estacionários nessa condição? Então é imprescindível, é indispensável que a gente espere em Jesus com essa noção de eternidade. Somos seres imortais para a eternidade. A filosofia do mediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Olha só. Então, Emmanuel nos chamando, encarnados, homens aqui, de crianças, porque a gente fica só querendo as coisas materiais. A gente não tem limite, a gente não para, a gente vai quanto mais, mais e mais, até o decesso do corpo. A gente não tem o limite, não, já estou numa condição que eu não preciso mais fazer coisas para sobreviver, eu já tenho possibilidade de ir até o desencarne da minha existência atual, com condição de subsistência, né? Com as coisas necessárias. Porque outra coisa, a gente cria tanta necessidade, que muitas delas tornam-se inúteis. E a gente perde o nosso tempo nessas coisas, ao passo que a gente poderia ganhar em nos dedicar à nossa evolução espiritual. A nossa evolução espiritual.
Porque quando a gente chega num momento da vida que a gente vai aproximando do desencarne, porque essa é a realidade, se a gente não parar e pensar que a gente vai buscando coisas materiais e se esquecendo do espírito, e se esquecendo que vai desencarnar e vai viver num mundo que a gente conhece, mas se esqueceu, vai ter que se readaptar. E aí tudo que a gente faz aqui e tem de conhecimento do mundo material vai ser útil para nós nesse momento? Eu lembro, lendo o Nosso Lar, né, que André Luiz, depois que ele é socorrido, que ele vai escrever o Nosso Lar, ele escreve lá. O conhecimento que ele tinha científico no mundo espiritual, lá naquela região mental que ele se encontrava, ele disse que eram bolhas de sabão. Ou seja, aquelas bolinhas que a gente faz brincando, que aquilo ali desfazia. Quando mais ele precisava de um conhecimento, aquilo... Tanto que ele achou que ele, no mundo espiritual, ia ser colocado num trabalho como médico e ele não tinha um pingo de conhecimento de perispírito, do mundo espiritual, de como o processo lá é, que tipo de cura se usava lá. Ele teve que refazer o caminho. Refazer a fisiologia perispirítica, a gente vai conhecer mesmo no mundo espiritual, com profundidade. E ele não tinha esse conhecimento, queria ser médico. Como? Médico da terra, para ele cuidar de corpo físico, no perispírito. Teve que reaprender. Então é essa questão. A gente, enquanto está aqui formando a vida, nós temos que lutar pela nossa melhoria, aprender e tal. Mas chega um momento que a gente precisa repensar o rumo que nós estamos tomando, o rumo que a gente precisa dar dali para diante, que é o preparo. Por isso que, né, o irmão X tem uma mensagem que ele fala da nossa chegada no mundo espiritual, e aí ele fala que fica assim, penalizado de ver que a gente chega lá querendo comer bistequinha com limão. Olha, achei até engraçado ele falar. E é gostoso mesmo para nós aqui. Mas a gente não se prepara para não ficar preso a esse tipo de condição. Ou uísque, né? Ou aquela bebida que a gente gosta. Ou qualquer coisa que nós nos permitamos ser aprisionados na vida material. A gente quer fazer uso sem equilíbrio. Sem equilíbrio, isso causa viciações no nosso organismo. Nós, espíritos, que estamos na matéria, causamos viciações no corpo, depois ele fica pedindo. Então é preciso a gente repensar e mudando isso aos poucos. E aos poucos, é gradativo. Ninguém consegue sair de uma situação para outra, ninguém. Alguns até conseguem, tem força para isso. A maioria de nós não. Somos espíritos ainda frágeis, precisamos ir trabalhando enquanto nós temos tempo hábil para fazer isso. Né? E ele continua assim, nesse último parágrafo. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus. Então não ficar preso às circunstâncias, situações, né? Condições nossas físicas, gostos. A gente tem que repensar gostos. Né? Gostar sim, mas com equilíbrio. Não, se eu não tiver isso para comer, eu não como. Prefiro ficar com fome. Tem muita gente que fala isso. Né? Muito triste. Isso é aprisionamento. Isso é aprisionamento. Nós vamos viciando o nosso organismo e depois a gente chega no mundo espiritual em total desequilíbrio e vamos passar um período de angústia nas regiões do mundo espiritual. Angustiados porque não possuímos aquilo. Então a gente precisa, né, chegar no mundo espiritual um pouco mais livre,
até para que nós possamos nos equilibrar o mais rápido que nos seja possível, para que a gente possa ter condições de fazer o auxílio aos nossos irmãos fazendo esse trabalho que a divindade nos propõe, no socorro, participar de trabalho no mundo espiritual, no mundo material como espíritos. Então a gente precisa ir equilibrando as nossas condições físicas para podermos chegar. Então, nós estamos permanecendo com Jesus? Essa é uma questão que a gente precisa avaliar. O que eu faço, o que eu penso, da maneira que eu me porto. Eu estou com Jesus no meu coração, no meu consciente aqui. O consciente lembra dos ensinamentos de Jesus e nós permitimos que esse ensinamento que está na consciência desça ao nosso coração para a nossa transformação. Isso é estar com Jesus. Estar com Jesus é lutar por cumprir os ensinamentos que ele nos deixou. Seguir seu exemplo. Guia e modelo, no Dias dos Espíritos, no Livro dos Espíritos. Espírito mais perfeito que nos serve de guia e modelo é Jesus. Mas nós queremos, como Emmanuel fala mais acima, realizar caprichos. Caprichos. E muitas das vezes vamos nos perdendo até a velhice do corpo nesses caprichos. E aí a gente chega no mundo espiritual angustiado. Muitas das vezes preso até ao mundo físico, não conseguimos nos desligar, sentindo, sofrendo nas percepções sensoriais da dor, da sede, da fome, do calor, de uma série de circunstâncias, como Emmanuel fala para nós. Então é preciso alertarmos-nos quanto a essa mudança, a essa nossa conduta aqui e agora. Emmanuel tem uma outra página que ele fala: não precisamos esperar o desencarne para melhorar, para mudar características. E eu sempre converso aqui, né, com o pessoal no estudo, com a Cristina, qual o sentido das informações que vêm do mundo espiritual para nós? Qual o motivo? Para quê? É um questionamento que a gente precisa se fazer. Para que André Luiz trouxe essas informações? Para que o irmão X traz essas informações? Ivone Pereira, Emmanuel e tantos espíritos. Para que os espíritos trouxeram a doutrina espírita? Para a gente achar bonito? É lindo, muito lindo. Ah, que fantástico. Olha que mensagem de André Luiz, olha que história. Mas a gente não bebe ali, a gente não esmiuça para saber o que é que isso está falando para mim. Eu tenho alguma coisa aqui que preciso mudar nesse sentido? Sempre vamos ter, hein, gente? Nós sempre vamos ter algo que precisamos mudar. Então essas lições são para a nossa mudança. As informações que chegam é para que nós mudemos. Imaginemos quando no mundo físico nós conseguirmos administrar o mundo físico como é administrado o nosso lar, que a gente conhece mais. Ou as outras colônias. Olha que paraíso na Terra, gente. Paraíso na Terra. Mas para isso precisamos mudar as nossas concepções. E não é quem dirige as nações que tem que mudar só não. Nós precisamos mudar, porque nós somos reflexos e eles são reflexos de nós. Da nossa conduta. Porque saem do meio da sociedade, da humanidade, então vai para lá o que nós somos. E aí a gente reclama. Não podemos reclamar, nós temos que lutar, trabalhar para fazer e fazer essa mudança. Nós mudarmos a nós, que isso a gente pode fazer, esse é o nosso dever, é o nosso trabalho. Em primeiro lugar, transformar a gente, que aí vai sendo transformado. O Gandhi não falou? Se queres um mundo melhor, muda você primeiro. Começa a sentir a mudança. E é isso que nós precisamos buscar. E para encerrar, meus irmãos, Emmanuel fecha assim: e aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Então, a gente
precisa aguardar o futuro, ter confiança no futuro, na vida futura. De que maneira? Fazendo o nosso papel, amando e realizando com o bem, quer dizer, fazendo o bem. Fazer as coisas que a gente vai fazendo com amor para ser esse bem. E convencidos de que esperança legítima é trabalho, não é repouso, não. Esperança legítima é ação no bem, tanto quanto possamos, no limite das nossas forças, como dizem os Espíritos. Esse é o nosso trabalho, a nossa função, meus irmãos. É isso que nós precisamos realizar em nós. Muitas das vezes a gente quer tanto mudar os outros, tanto, se a pessoa estivesse aqui para ouvir isso, e a gente se esquece da gente mesmo. O que isso fala para mim? O que eu preciso mudar nesse contexto? Alguma coisa nós vamos encontrar. Então, meus irmãos, esse nosso breve estudo, mas nos traz bastante esclarecimento de como nós vamos melhorando a nossa vida, a nossa postura, fazendo essas mudanças, porque amar também é amar a nós mesmos, mudando as nossas imperfeições para melhor, transformando-as em bens, em virtudes. Esse é o nosso trabalho em primeiro lugar, para que a gente consiga auxiliar o próximo com proveito, não auxiliar o próximo, dar com a direita e deixa a esquerda ver. Puxa vida, fulano tá esse tempo todo, não sai dessa situação. O fulano tá lá sofrendo, tá com essa depressão, não sai disso. Não é esse o nosso contexto. Então a gente precisa aprender para orientar, para ensinar, para ajudar, com proveito, com o bem. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê a coragem que a gente precisa para essa mudança, porque mudar hábitos, mudar condições íntimas precisa de coragem. Conhecimento, como ele diz, sentimento e raciocínio. Então a gente precisa ter conhecimento. Os Espíritos nos dizem, né? Espírito da verdade, irmãos, amai-vos e instruí-vos. Então a instrução, o conhecimento é a todo tempo. Isso vai nos ajudando a melhorar as nossas concepções. Então que Jesus, meus irmãos, nos abençoe e abençoe a todos aqui reunidos, todos os lares, sejam visitados pela misericórdia de Jesus através desses mensageiros de luz benditos que estão conosco o tempo todo. Quando nós aprendermos a elevar o nosso padrão, nós vamos senti-los a todo momento, querendo nos ajudar. Meu irmão, segue em frente, sai desse caminho tortuoso, tem um caminho reto aqui, todo pavimentado, limpo, para que você transite com mais facilidade. E nós vamos teimando e ir nos pedregulhos, nos matos, nas picadas da vida. Então, a doutrina, Jesus, através do seu Evangelho, nos dá a condição de conhecer isso, aprender isso. Então que Jesus nos fortaleça, nos ajude e vamos orar então para que a gente possa encerrar esse trabalho. Divino Mestre, amigo incondicional de nossas vidas, nós já desejamos a mudança, Senhor. Porém, frágeis como somos, precisamos do seu amparo e da sua ajuda, sim, para ganharmos as forças que precisamos para romper com aquele homem velho do seu ensinamento e permitir nasça o homem novo do Evangelho de luz. Permitir que o nosso coração se encha de amor, se encha de luz, se encha de sabedoria, Senhor, para podermos fazer parte desse concerto universal do Teu Evangelho de luz. Que a Sua misericórdia, Senhor, desça até nós, seres ainda que distantes ainda do bem,
do bem que desejamos, mas aqui nos encontramos em luta por mudança. Nós já desejamos, Senhor, nos ajude. Ajude a nossa falta de condições, de força e até de fé, dando-nos coragem para caminharmos a passos firmes em direção ao seu coração de luz. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Que seus mensageiros de luz estejam conosco. Muito obrigado, Senhor, por esta bendita oportunidade. Muito obrigado, meus irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade, pela oportunidade de trabalhar em nome de Jesus. Muita paz, meus irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.